Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador esteja sobre todos. Estamos aí com mais um vídeo. Essa pergunta é uma pergunta difícil. O nome de Deus é Jeová? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante e muito longa. Eu vou tentar fazer uma síntese aqui de tudo. Primeiro, que o tetragrama sagrado aparece 6.828 vezes na Bíblia hebraica. E quando a gente acompanha a história, a evolução dos textos, a gente vê como que o texto foi sendo escrito, a gente vê que o nome de Deus foi ocultado pelos judeus por uma questão simples de reverência ao terceiro mandamento e também por não conhecerem, por desconhecerem a pronúncia do nome de Deus e por uma questão de respeito. A gente vê que a Septuaginta, a primeira tradução da Bíblia hebraica, verteu o tetragrama sagrado pela palavra Kyrios, Senhor. A gente vê que a Vulgata, ao fazer a tradução para o latim, verteu a palavra, que no grego, ela foi baseada muito no grego, ela verteu a palavra Kyrios para Dominus, que é Senhor também. A gente vê que na cultura hebraica a questão do nome, o nome de Deus tem mais a ver com a questão de vinda, de presença, a questão da personalidade, a questão da essência da pessoa, Shem, a essência da pessoa, e não com a pronúncia, com o nome em si. E alguns argumentam que tem textos, manuscritos, que são escritos em grego e tem o tetragrama em paleo-hebraico ou hebraico quadrático e tem o tetragrama em paleo-hebraico também. Quando a gente observa, faz uma observação simples, a gente vê que muitas palavras, às vezes, eles, por não terem darem uma tradução correta para a palavra, eles transliteravam, ou seja, pega a palavra Everton, escreve o mesmo nome, a palavra equivalente ao Epon em hebraico, a palavra equivalente ao Vepon em hebraico, e vai fazendo assim, escreve meu nome em hebraico, sem traduzir, sem modificar, ou seja, meu nome será o mesmo em hebraico, com os caracteres hebraicos. Eles faziam isso, um exemplo é o tetragrama sagrado, Sevaot, é traduzido por Senhor dos Exércitos. A gente vê que o pessoal que traduziu a Vulgata, que traduziu a Septuaginta, eles não encontraram a palavra equivalente que poderia substituir, dar o mesmo sentido para Tsevaot, e eles traduziram por Kyrios Sabaoth, ou seja, só transliteraram por não acharem uma palavra assim que tivesse a mesma equivalência. E isso, eu acredito que quando eles fizeram os manuscritos e deixaram o nome em paleo-hebraico, eles acharam melhor deixar o nome de Deus daquela forma do que colocar Senhor ou outro título ali que não caberia no texto, também para não corromper o texto, pois no original está o tetragrama sagrado, ainda que não conseguissem ler o tetragrama, deixavam o tetragrama ali. E isso não é uma regra, é uma exceção. São poucos os manuscritos que são encontrados com essa questão ali, principalmente acho que na revisão de Áquila, né, da Septuaginta, e alguns manuscritos ali, uns poucos no achado do Mar Morto. Isso é uma questão interessante. E quando a gente vê essa questão do nome mesmo de Deus, o pessoal cada um traz uma informação, o nome de Deus é muito interessante. Ele foi usado num período muito curto, ele foi usado desde Moisés, ali na época da saída do Egito, já no finzinho da estadia no Egito, até o período da destruição do primeiro templo. Em torno de 600 anos que eles usaram o tetragrama sagrado. Quando a gente vê no texto bíblico, antes de Moisés, Deus não se apresentou a Abraão, a Isaac, a ninguém, com o título do tetragrama sagrado. A gente vê que Deus não se apresentou a eles com esse título. Isso é visto na palavra de Deus. Embora Moisés escreveu ali o texto de Gênesis, de Êxodo, escreveu todos os textos, ele colocou o tetragrama sagrado, mas o que entendemos é que ele colocou por inspiração divina, mas o pessoal a quem é narrado, ele não conhecia o tetragrama sagrado como o próprio Abraão. Um exemplo disso é o texto de Êxodo, capítulo 6, versos 2 e 3, que diz assim: falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, que é o tetragrama sagrado aqui, não lhes fui conhecido. Ou seja, Deus não se apresentou a eles com o nome tetragrama, com o tetragrama sagrado, né, que o pessoal chama de Jeová. Ou seja, antes de Moisés tirar o povo do Egito ali, até a estadia do pessoal no Egito ali, ninguém conhecia esse nome. Após a saída do Egito, o pessoal se familiarizou com esse nome até a destruição do primeiro templo, ali por volta do ano 600. Só nesse período que o tetragrama foi usado. Após a destruição do primeiro templo, o pessoal voltando do exílio, o pessoal começou a entender que eles estavam ali por causa dos seus pecados, e aí eles criaram uma cerca em torno da Torá. Aí começou-se a fanatização do sábado, criar um monte de regra para tentar preservar o sábado, não podia pentear cabelo, arrancar um cabelo branco que estava cortando, trabalhando, não podia andar muito, tinha um certo limite para andar, não podia cuspir no chão, não podia fazer nada. Eles foram criando aquela cerca, como diz eles, em torno da Torá, e por isso o segundo mandamento ali, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão, eles pararam de pronunciar o tetragrama sagrado e pronunciavam Adonai. Isso ali após o quinto século depois de Cristo. Ninguém pronunciava mais o nome de Deus. E aí a pronúncia foi se perdendo, alguns fizeram a tradução ou a troca do nome do tetragrama por, como eu disse, na Septuaginta por Kyrios, na Vulgata por Dominus, que já é depois de Cristo, na Septuaginta, que é 3 séculos antes de Cristo, por Kyrios, e no Novo Testamento, que é um texto inspirado por Deus, eles colocaram
Quírios também não colocou o nome de Deus nenhuma vez no Novo Testamento. Isso é uma prova que o Espírito Santo aprovou essa ideia de não colocar o nome de Deus, porque senão ele colocaria o nome de Deus no Novo Testamento claramente. E aí a gente vê que essa pronúncia que o pessoal usa de Jeová, ela é uma pronúncia errônea, ela não tem nada a ver com o nome de Deus em si. Pois, assim, com todo respeito eu digo isso, quem fala isso desconhece, né, o trabalho dos maçoretas, desconhece as notas de vocalização, desconhece a maçorá, tanto a parva, quanto a magna, quanto a finada, desconhece todo o trabalho ali dos maçoretas, desconhece ali vários tratados que existem sobre o trabalho dos maçoretas, tratados que eles mesmos fizeram, o tratado Ha'ilufim, que é o livro das diferenças, tem outro ali, o Dikduk Hatiamim, que é a gramática dos acentos, e tem outro, o Oklá, a tradução disso aí seria o meu e coma. Esses tratados tratam de todo o trabalho dos maçoretas, além da maçorá parva e magna, que vem sempre tratando ali a questão do ketif, do querer. Isso vem tratado ali nessas maçorás. Aí o pessoal às vezes faz comentário, não, mas lá na nota maçorete não tem a nota ali do ketif querer, do tetragrama sagrado. Irmãos, o tetragrama sagrado aparecia 6.828 vezes. Toda vez que ele aparecesse, fosse colocar uma nota ali de ketif querer, não ia sobrar espaço para fazer nenhum tipo de anotação maçorética no texto. A pessoa que fala isso desconhece da maçorá, do trabalho dos maçoretas. E isso é tão interessante a gente analisar isso, que quando a gente vê o trabalho dos maçoretas, a gente vê todos esses tratados, inclusive ali se a gente olhar no período talmúdico, a Mishnah, a Mishnah, irei citar a Mishnah, olha o que a Mishnah diz sobre o nome de Deus. Diz assim, na Mishnah, a tradição dos antepassados se escreve acerca dos pecados que perderam todos os direitos à vida futura, entre eles estão os que negam a ressurreição dos mortos e o caráter divino da lei, mas também os que pronunciam o nome santo. Está lá no Sanhedrin 10.1, ou seja, a Mishnah, que é a parte mais importante ali do Talmud, ela trata sobre essa questão do nome de Deus, que a pessoa perderia a vida eterna se pronunciasse o nome de Deus. E a gente consegue ver que essa ideia de não pronunciar o nome de Deus vem muito antes de Cristo. Tem as exceções, alguns textos escritos, mas ninguém lia o nome de Deus. Quando a gente entende o trabalho dos maçoretas, a gente vê que eles fizeram ali a vocalização do nome de Deus com as vogais de Adonai, e alguns estudiosos até dizem que essa vocalização ali tem a ver com Shema, né? Ouve, ou com Shem também, que é o nome, tem uma discordância em torno disso, mas a maioria entende que é com as vogais de Adonai, que a pessoa, ao chegar no nome, no tetragrama sagrado ali, né? O Getivo que está escrito, ela deveria ler, né, o querer, como se lê, ela deveria ler Adonai. Está lá um exemplo, disse, tetragrama sagrado a Moisés, disse Adonai a Moisés. E a gente vê que nessa vocalização eles trocaram um Sheva composto por um Sheva simples, por estar ali sob uma não gutural, e isso foi feito para que se lesse Adonai. E esse Ketif querer, como alguns dizem, não existe, não tem nota maçorética sobre isso, não tem nada sobre isso. Eu fico assim impressionado com a ignorância das pessoas, eu falo isso com muita humildade, que dizem isso, tem muita coisa escrita sobre isso. Existiam, acho que 4 palavras que eram consideradas, entre elas o tetragrama sagrado, como querer perpétuum, ou seja, era escrita de uma forma e sempre seria lida de outra forma. Não precisava nem ter nota maçorética, não. Entre elas está o tetragrama sagrado, e vemos que algumas vezes ele está vocalizado com as vogais ali de Adonai, que é erroneamente lido como Jeová. Outras vezes ele está vocalizado ali com as vogais de Elohim, e que Evi. Então, como que lê? Se é Jeová, sempre essa é a pronúncia, por que eles vocalizaram outras vezes com as vogais de Elohim, se o nome é Jeová? É bom pensar nisso, né? Se é Jeová, não tinha por que vocalizar com as vogais de Elohim, fica Evi, ou seja, porque quem estava lendo o texto sabia, chegou no tetragrama, via as vogais, pronunciava Adonai, via as vogais de Elohim, pronunciava Elohim, não pronunciava o tetragrama sagrado. E tem várias outras questões. Algumas vezes aparece o Yah, né, a abreviação do nome de Deus, Yah. Se fosse Yehová, onde ficaria esse Yah no nome de Deus? A gente vê que alguns nomes, como eu disse lá, era o Kyrie Perpetuum, ele com Jerusalém e Yerushalayim, sempre se lia Yerushalayim, também era um Kyrie Perpétuo, não tinha nota maçorética. E o tetragrama também tem algumas variações, como eu disse, o Yah é uma das variações, como um exemplo aqui, Aleluia, louvai a Adonai, ao Senhor, Aleluia. Esse Yah é uma parte do nome divino. Quando a gente vê também alguns nomes, Eliá, que é o Elias, também é um nome teofórico, né, que portador do nome divino de Deus, e Yah no nome de Elias. A gente vê também, isso aparece em Êxodo 15, em Salmo 69, Salmo acho que 68, 89. A gente vê também nos nomes teofóricos, que é 2 pronúncias que também são discutidas no meio acadêmico, que as 2 pronúncias são Yahu e Yehô. Essas 2 pronúncias também são discutidas no meio acadêmico se são realmente a pronúncia do nome de Deus, por causa de alguns nomes como Yeremiyahu, esse final Hu, Yeremiyahu, Yahu.
e o nome aí também é Yeremiyahu, Yeshayahu, que é o nome de Isaías, Yeshayahu, esse Yahu no final, é Yehoaquim, que é Joaquim, ou seja, Yehoaquim, Yehoaquim. Então, como que fica? É Yahu, Yeho, como que fica o nome de Deus? Jeremiahu, Jeremias. Então, eles tentam aí, pelos nomes que carregam o nome divino, tentar entender porque qual seria a pronúncia correta, e não chegaram a um consenso sobre isso. O único consenso que eles chegaram, vendo esse trabalho aí da vocalização do texto, o único consenso que eles chegaram é que o nome de Deus não é Jeová, de forma alguma, não tem como essa pronúncia acontecer. Quando a gente olha também um pouco na história, ali, pós a saída do exílio, ali, 5 séculos antes de Cristo, já parou-se de usar o nome de Deus. Começou-se a usar Adonai, Senhor. No entanto, a Septuaginta foi traduzida do hebraico para o grego com Kyrios, Senhor, ali, 3 séculos antes de Cristo. No período de Cristo, o Espírito Santo inspira os autores do Novo Testamento a escreverem Kyrios também, Senhor, no lugar do nome dele. Quando a gente pega o período do Talmud, ali do 3º ao 5º século depois de Cristo, que lemos na Mishnah, quem pronunciasse o nome de Deus perderia a vida eterna. A gente pega o período massorético ali, que é do ano do século VII ao auge ali do século X, que foi quando eles vocalizaram o texto, eles vocalizaram com os pontinhos ali da leitura de Adonai. E aí isso vai até na Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, por falta de conhecimento disso, dos tratados, até que esses tratados, muito desses materiais foram descobertos recentemente, agora século XIX, século XX, na época da Reforma, eles não tinham conhecimento disso, mas por falta de conhecimento, vendo o texto vocalizado com os pontinhos de Adonai, não é Yehová, e criou essa pronúncia errada, Jeová, Yehová, que não é a pronúncia. Alguns estudiosos até afirmam que a pronúncia correta seria Yahvé, Yahvé, ou Yahweh. Então aí fica essa disputa. A única coisa que todos entendem e entram em consenso é que não é Jeová. E aí, por desconhecerem isso, se eu não estou enganado, acho que Pietro Galardino, ali, pouco após a Reforma Protestante, que consolidou esse nome Jeová. E aí foi propaganda entre os cristãos, todo mundo começou a falar Jeová, Jeová, até o século XIX ficou muito famoso, né, popularizou bastante, até o pessoal ter conhecimento mais do trabalho dos maçoretas, entender que isso aí é um equívoco, é um erro de falta de conhecimento do trabalho dos maçoretas. Quando a gente olha um documento encontrado 3 séculos antes de Cristo, um documento que foi encontrado no Egito, esse documento trazia uma pronúncia interessante para o nome de Deus. Geralmente a gente fala tetragrama, né? As 4 letras. Esse seria um trigrama, 3 letras. E a leitura seria Yau, Yahu. Alguns defendem Yau, isso 3 séculos antes de Cristo. Ou seja, também é uma pronúncia que foi muito discutida e debatida, Yau, Yahu. Ou seja, ninguém sabe a pronúncia correta, não tem como. A única leitura impossível para o tetragrama sagrado é a leitura Jeová. E é mais ou menos, irmãos, tem muita gente que tem estudo acadêmico, doutores, que às vezes são a minoria, defendem isso. Eu vou dar um exemplo aqui muito radical, mas os irmãos entenderão. Tem doutores, tem um que eu conheço formado na USP, que defende que a Terra é plana. Ou seja, ele tem estudo e defende que a Terra é plana. Defender hoje que Jeová é o nome de Deus é igual defender que a Terra é plana. A pessoa pode estudar muito, ela vai ignorar as evidências que apontam ao contrário e vai fixar só naquilo, como se fosse um fanatismo. O nome de Deus é impossível de ser Jeová, impossível. E defender que o nome de Deus é Jeová é como defender que a Terra é plana. Porque a pessoa ignora todas as evidências e vai para um lado, as evidências apontam para outras. As evidências do que temos certeza que não é Jeová. A pronúncia correta, ninguém tem certeza. A pronúncia correta, ninguém sabe qual é a pronúncia correta, mas a certeza que temos é que não é Jeová. Espero ter ajudado.